fixar aqui a tela do senhor. Ó, deixa eu só preparar isso aqui para a gente gravar direitinho. Não. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, pastor Beber. Ele estava no banheiro, quando ela vai atender, o Eber apertou uma lá. Então, eu estava no... Aí não podia atender, dica. Pronto. Não, querida, obrigada. Estava maravilhoso. Palavra com o senhor. Gostei muito. Ok. Tudo ok aí? Muito bom, excelente. Foi bom você ter dado, colocado, não, tá? Estão me ouvindo direitinho? Eu vou me achar na terça-feira, vou para o sítio. Estamos sim. Ok. Então tá. Nós temos ouvido todo santo dia, hora que liga a televisão, hora que liga a rádio, hora que vê computador, hora que vai no Zap, é só a droga da Covid. Então, todo mundo tem ouvido essas coisas e até cansa. No começo era interessante, mas hoje cansa. Eu queria trazer para vocês uma palavra de ânimo, de consolação, confortar vocês com uma promessa não, uma constatação da Escritura sobre a nossa identidade, quem nós somos. Isto fortalece a gente num tempo de tanta tristeza e preocupação como esta que nós vivemos. Eu vou ler um texto mais longo da Escritura e eu vou trabalhar só com um verso, como é meu hábito, mas eu quero fazer vocês entenderem o texto, o contexto. Eu não sei quanto tempo eu vou falar. Como vocês estão assentados no sofá, não é tão desconfortável ficar mais do que o habitual. Eu não sei quanto tempo o pastor de vocês prega, mas eu geralmente vou adiante. Velho fala demais. Então, abra a Bíblia, por favor. Todo mundo abre a Bíblia, porque não dá para acompanhar sem a Escritura. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Quando Pedro está falando sobre Jesus como sendo a pedra viva, e nós somos tornados vivos por ter contato com a pedra, por cairmos sobre a pedra. Então, ele vai contrastar, nesse capítulo, o que acontece com aqueles que caem sobre a pedra verdadeira e aqueles contra quem a pedra verdadeira cai. O meu ponto não será esse, mas esse é o contexto do texto. Eu vou ler a partir do verso 4, 2, 4 até o 9. Chegando-vos para Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Veja, ele vai falar que há uma turma. Ó. Para vós outros, portanto, os que credes, ele é a preciosidade. Aí ele vai falar para outra turma. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. Quem são eles? São os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Uau! Não é fácil estar nessa segunda turma, sobre quem a pedra cai. Você e eu
por graça divina, fomos colocados sobre Jesus Cristo. E então éramos pedras mortas e somos colocados como pedras que vivem. A vida de Cristo passa a ser nossa. Então, nesses versos, Paulo estabeleceu uma diferença entre os crentes e os incrédulos em relação a Jesus Cristo. Os primeiros têm Jesus Cristo como fundamento deles, e eles veem a ele como pedras vivas, colocadas sobre a pedra viva, a pedra eleita e preciosa. Eles são constituídos casa espiritual. A igreja cristã é o edifício de Deus, e os crentes, em particular, são as pessoas de quem o templo é construído. Jesus é a pedra fundamental desse templo, a base de todo o edifício depende dele. Para uns, ele é a pedra eleita preciosa. Para outros, ele é a pedra de tropeço, a pedra de escândalo. No texto que eu vou ler para vocês agora, Pedro tem os cristãos em mente e os contrasta com os reprovados. Veja o verso 9. Vós, porém, e aqui é o meu ponto, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Pedro está falando, começa o verso 9, ele usa uma conjunção adversativa para distinguir os verdadeiros cristãos dos incrédulos. Olha, veja o tom de Pedro. Ele diz, vós, porém, essa é a conjunção adversativa. Vós, porém, sois raça eleita. Essa conjunção, vou falar um pouquinho da língua portuguesa aqui, sem ser desagradável. A conjunção adversativa é aquela que contrasta o que os forasteiros são em contraposição ao que os incrédulos são. E ele havia falado, como já vimos nos versos anteriores, sobre aqueles que tropeçam na pedra de tropeço e se partem e viram pó. Mas agora ele fala aos seus leitores, mas vocês não são assim. Antes ele falou aos preteridos, isto é, aos deixados de lado, e, consequentemente, condenados nos seus pecados. E agora ele fala aos preferidos, aos eleitos pela graça de Deus, que é uma graça eletiva. Pedro usa uma conjunção adversativa para mostrar a identidade dos cristãos forasteiros. Os cristãos possuem uma identidade espiritual muito distinta da identidade dos incrédulos. E eu vou perguntar já de cara para vocês, qual é a identidade de vocês? Vocês sabem quem vocês são? Vocês conhecem as características que Deus colocou em vocês? Pedro fez uma identificação extraordinária daqueles que ele chama de, no verso 1 e em 2:11, de forasteiros e peregrinos. Há um sentido em que esse termo se aplica a nós, forasteiros e peregrinos deste mundo. Terceira coisa, Pedro usa uma linguagem com tons fortemente judaicos para identificar os cristãos forasteiros. Não se esqueça de que Pedro é um judeu e a sua teologia revela traços da sua origem racial e religiosa. Por essa razão, ele usa alguns nomes retirados do Antigo Testamento para identificar os forasteiros a quem ele se dirige. Todos os nomes que ele usa no verso 9 para descrever forasteiros possuem um sabor fortemente judaico, como raça, sacerdócio, nação, povo. Todavia, essas identificações têm significado diferente das conotações delas no contexto da religiosidade hebreia. Quarta coisa. Pedro usa uma linguagem com tons coletivos
para identificar os cristãos forasteiros. Na totalidade do verso 9, a ênfase não cai sobre indivíduo, embora o indivíduo seja tudo o que o texto diz. Mas a ênfase cai na coletividade cristã. Ele fala raça eleita. Ele fala sacerdócio real. Ele fala nação santa. Ele fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é um conceito corporativo que frequentemente a Escritura demonstra. E a fé, portanto, que é dos cristãos individuais, é vista como a fé coletiva desses que são chamados desses 4 nomes coletivos. E essas coisas, eu não tenho tempo de trabalhar com isso, Pedro montou nas coisas do Antigo Testamento. Tudo isso ele retirou lá do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, do livro de Oséias, do livro de Deuteronômio, e assim por diante. É muito interessante. Então, vamos começar por parte. Igual o Jack o Estripador, por parte. Vamos trabalhar em cada uma dessas expressões de coletividade que nós vemos. Primeiro, vocês são raça eleita. Isso aqui, para mim, é extraordinariamente belo. Vós, porém, sois raça eleita. A palavra grega traduzida como raça é genos, que pode significar várias coisas. Pode significar descendência, linhagem, família, geração, classe, casta. Não é? Tudo isso é a mesma palavra. No entanto, no entendimento de Pedro, a palavra identifica. A primeira coisa que identifica o cristão não é a cultura dele, não é a língua dele, não é a cor de pele dele, não é a origem racial dele, mas o fato dele ser eleito de Deus. Então, alguns pontos sobre esse raça eleita. Primeiro, a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com nacionalidade. É verdade que você vai encontrar nessa raça eleita gente do Brasil, dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia, da Ásia, da Oceania, da África, de todos os lugares do mundo. E essa raça envolve gente, portanto, de todas as nações. Porque Deus amou gente de toda a parte. Ou seja, gente do mundo inteiro. É isso que você deve entender quando você lê que Deus amou o mundo. Isto é, ele amou gente de todos os cantos, de todas as esquinas do mundo. Todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Segunda coisa, a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com cor da pele. Não importa se a sua pele é branca, ou é oriental, amarela, ou africana, negra, ou mestiça, que é a maior parte do nosso povo. Na verdade, a raça eleita tem a ver com brancos, com negros, com amarelos, mestiços. Todas as etnias têm representantes nessa raça eleita. Portanto, a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com uma raça específica. É raça de remidos, que é chamado aqui de raça eleita. Terceira coisa, a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com fronteiras geopolíticas modernas. Essa raça eleita é composta de gente de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, como eu já disse. E Pedro está falando da igreja, o verdadeiro Israel, todavia sem conotação racial. Essa raça é eminentemente internacional. A pergunta que tem que ser feita é esta: você é parte dessa raça eleita? Essa raça é composta de indivíduos que foram escolhidos dentre todas as raças. E você está no meio dessa raça? Porque tem muita gente de raça ruim, né? Mas nós temos que ser parte dessa raça eleita. Isto, na verdade, não depende de você, é de Deus.
E se você crê em Cristo Jesus, se você ama a verdade do Evangelho, significa que está dentro dessa raça. Quarta coisa. Essa identificação recebida não pode ser reconhecida por ninguém neste mundo. Esta é a primeira parte da sua identificação neste mundo. Essa é uma identificação que só você conhece. Ela não pode ser reconhecida por outras pessoas, porque ela pode ser percebida somente por você, em virtude das coisas que Deus tem feito em você. Ela não tem crachá para que as pessoas vejam que você é uma pessoa eleita. Não tem um carimbo na testa. É um segredo, uma espécie de senha que você tem e que dá acesso às graças divinas conquistadas por Jesus Cristo. Ela é o seu crachá, então, para o céu. Se é que você quer um crachá, pegue, é para você entrar no céu. Não para homens daqui da terra identificarem você. Quinta coisa. Essa identificação recebida não tem nada a ver com o que eu sou ou com o que eu faço. Eu tenho, às vezes, vontade, mas eu não consigo encontrar em mim nenhum motivo pelo qual eu sou parte dessa raça eleita. Até eu queria encontrar em mim alguma coisa e falar assim, olha, Deus me elegeu porque eu sou assim, assim, assado. É uma tendência nossa querer participar da glória de Deus de salvar pecadores, mas Deus não consegue ver nada em mim que faça jus à minha escolha, ou a eleição de mim, ou a sua eleição. Usualmente, nós tentamos arranjar uma qualificação em nós para fazer parte dos melhores, mas não tem jeito. Eu não tenho que satisfazer nenhuma condição para ser parte dessa raça eleita, porque essa eleição aconteceu antes do mundo existir. Antes de nós pessoalmente existirmos. Portanto, não tem jeito de encontrar em mim algum motivo para estar entre os eleitos. Alguma pouca coisa sobre o significado da raça eleita. O privilégio de ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pertencia exclusivamente a Israel no Antigo Testamento. É verdade que alguns poucos gentios foram colocados nessa raça. Você lembra de Raabe, você lembra daquele rei que foi lavado 7 vezes no Jordão. Eu esqueci do nome dele agora. Tudo bem, não importa. Tem algumas pessoas lá, aquela nora de Ana, Ruth, não é? Mas a maior parte dos eleitos de Deus estava em Israel. Nem todo Israel era eleito de Deus para a salvação. Na verdade, Israel é eleito de Deus para ser o objeto da revelação divina, não para a salvação. Mas havia muitos eleitos dentre Israel. Todavia, essas propriedades de ser raça eleita, sacerdócio, nação, povo, elas não pertencem a Israel somente. Mas, bem mais tarde na história, Deus entregou aos gentios que creram e os chama das mesmas palavras que ele chama aos de Israel que foram eleitos. E essas qualidades pertencem a todo cristão no sentido espiritual. Então, algumas verdades, outra dessa eleição. A eleição da graça é um ato procedente do ser divino. Eu vou ler vários textos, você apenas, se quiser anotar, você anota o endereço, depois você checa para ver se eu não estou fazendo citação errada. Veja o que João diz em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Atos 13:48.
quando Deus estava falando a respeito, quando Paulo estava falando a respeito da redenção dos gentios, quando ele falou dessas coisas, veja a reação deles. 13:48 de Atos. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E esta frase aqui significativa, ó. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Portanto, e eu tenho outros textos da Escritura que falam que a eleição é alguma coisa que vem de Deus. Não é você que escolhe Deus, viu, meu irmão? Se você tem esse pensamento, trata de jogar fora. É Deus que põe o seu nome escrito no livro da vida. É Deus quem escolhe você, antes que você exista e até antes que o mundo exista. Se você não gosta de coisas como esta, você tem que rever um pouquinho o seu pensamento. Segunda coisa, a eleição da raça é um ato nascido. Se eu perguntasse para vocês que estão me ouvindo hoje, onde é que está o nascedouro da eleição divina? Muitos serão responder no poder de Deus, na soberania de Deus, ou coisa parecida. Na verdade, a eleição da raça é um ato nascido no amor divino. Veja o que diz Paulo à igreja de Tessalonicenses 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Perante quem? Perante Ele. E olha agora. E em amor nos predestinou para Ele, para que fôssemos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. O amor é a razão pela qual nós escolhemos alguma coisa. Eu acho que vocês, homens que estão aí me ouvindo, vocês poderiam me responder qual é a razão pela qual vocês escolheram as esposas que vocês têm. É uma perguntinha que pode incomodar alguns, mas é uma verdade. Nós escolhemos porque amamos. Entretanto, segundo TS 2,13, entretanto, segunda Tessalonicenses, para quem não conhece, segunda Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Seu amor não é a razão pela qual você escolheu a sua esposa, você está lascado na sua vida de casado. É o amor que faz com que nós façamos as nossas escolhas. Pois é esse mesmo amor que faz com que Deus escolha. Só que a escolha que nós fazemos sempre está baseada em alguma coisa que a pessoa amada oferece. Por que você ama? A pessoa eleita oferece. Por que você ama? Geralmente você fala assim, eu escolhi a minha esposa porque ela é muito bonita, porque ela é muito inteligente, porque ela é muito atraente, porque ela é muito simpática e assim por diante. Geralmente as escolhas nossas têm sempre nascedouro nas coisas que o escolhido oferece. E quando ela fica velha, todas as coisas quase de beleza externa, pelo menos, desaparecem. E muitos velhos largam as suas mulheres porque elas não eram ou não são mais o que elas eram antes. O motivo da escolha deles desapareceu. Mas Deus nos ama a despeito do que nós somos e não por causa daquilo que nós somos. Deus
amou a mim, o principal dos pecadores, disse Paulo. Deus amou-nos a despeito de todos os nossos pecados e toda a nossa ingratidão. Amor de eleição. E essa eleição, terceiro pontinho rápido aqui, a eleição da raça é um ato não somente do amor de Deus, mas é um ato que manifesta a graça divina. Não tem nada de mérito na eleição. Paulo, escrevendo aos Romanos 11, 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, de Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Você não escapa, você não tem uma boquinha nenhuma de participação na sua salvação. Se você é eleito de Deus, é por causa da graça, da maravilhosa graça dele. Agora, uma coisa que talvez vá chamar a atenção de alguns de vocês, uma outra verdade: a eleição da raça não salva ninguém. A eleição não é a mesma coisa que salvação. Aqueles que são contrários na igreja à doutrina da eleição, e tem um monte de gente mesmo dentro da igreja presbiteriana, que se diz que reformada não é reformada coisa nenhuma. A maior parte não crê dessa maneira. Eles entendem que a eleição, a eleição não tem a ver com a graça, perdão, que a eleição significa salvação. Por isso eles dizem assim, para contrariar a doutrina: você está tudo predestinado, está tudo salvo. Não precisa pregar evangelho. Essa é uma colocação tola. É por falta de entendimento da Escritura. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, diz Paulo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Há muitas pessoas na minha terra aqui e na terra de vocês, a minha cidade é um pouquinho maior que a de vocês, né? Mas há muitas pessoas que são eleitas, mas que ainda estão perdidas. Que ainda estão cegas, que ainda estão mortas nos seus delitos e pecados. Mas são eleitas de Deus. Um dia vão ser salvas, mas não significa eleição igual salvação. Então, Paulo era perseguido por causa dos eleitos, tudo suporto por causa deles, para que eles venham a obter a salvação. Então, a salvação tem a ver com a obra eletiva de Deus, tem a ver com a obra redentora de Cristo. E a eleição tem a ver com a obra regeneradora do Espírito. A nossa redenção, ela tem a ver com a obra trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a eleição da raça marca pessoas para a salvação, mas ela mesma não salva. Tem que haver a obra das três pessoas, não se esqueça disso. A eleição da raça livra-nos da adoração indevida. Essa é uma outra verdade. Falando sobre a besta do Apocalipse, a besta do mar, que Paulo chama de homem da iniquidade, essa besta que vai aparecer nos dias finais dos últimos dias, ela vai colocar-se no lugar de Deus e ela vai tentar ser adorada. Ela vai colocar-se sobre a igreja de Deus, sobre o tabernáculo de Deus, sobre o santuário de Deus, e ela vai exigir da igreja adoração. Então, veja o que João, no Apocalipse, diz, no capítulo 13, verso 8. E adorarão a besta. Quem? Todos os que habitam sobre a terra. Todo mundo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você está entre aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, você não vai adorar.
indevidamente. Você não vai adorar a besta se você chegar lá no final. Eu acho que você não vai chegar lá, não. Mas tudo pode ocorrer de uma maneira tão rápida que Deus precipita mais rapidamente do que imaginamos as coisas do fim. A eleição, outra verdade, a eleição da raça livra-nos da condenação. Apocalipse 20, 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus nos livre. E só estão livres, libertos, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Cara, esta é uma verdade fantástica. A ideia de raça eleita, obviamente, separa uma turma de outra. Ela é produto, e você não pode fugir dessa ideia, ela é produto da ação discriminadora de Deus entre os homens que são unicamente merecedores da ira divina. Se são merecedores da ira, eles não podem reivindicar direitos. Portanto, a escolha discriminadora de Deus é soberana. A ideia de eleição de Israel está relacionada à separação de outras nações. Israel foi eleito, e eu já mencionei isto, para ser objeto da revelação divina, não da salvação divina. Deus não se revelou aos povos vizinhos de Israel. Deus não se revelou a outras nações. Ele se revelou somente àqueles que ele chama de meu povo. Todavia, a grande maioria de Israel, no Antigo Testamento, é da raça judaica. Porque foram eles que ouviram a pregação da palavra de Deus. Porque eles foram eleitos também para serem objetos da revelação divina. Mas são poucos dentre os muitos que ouviram da pregação da palavra através de Moisés e dos profetas que creram. A ideia de raça eleita no Antigo Testamento tem a ver com o que chamamos de igreja. Deus elegeu um povo que estava perdido para ser objeto da sua graça salvadora. E a eleição dessa raça para desfrutar da vida eterna tem a ver com o amor de Deus por ela. Tem a ver com a graça de Deus por ela. Tem a ver com a ação soberana em favor dela. Há muitas coisas que eu poderia dizer sobre eleição. Eu estou terminando um livro meu só sobre essa matéria e ela é muito gostosa, muito confortadora. É você que está passando, por exemplo, por aflições, sabe que você está seguro nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter Covid, não quer dizer que você não vai ficar ruim no hospital ou mesmo morrer. Se você vier a passar por essa situação ruim, triste para a sua família, você se separa deles. Mas Deus pega os eleitos dele para ele e os aproxima de si e os bota junto de si na glória. E só eleito que chega lá. Só eleito que tem passaporte para entrar na glória. Eu espero que você esteja entre eles. Cara, eu estou falando mais do que eu devia. Eu tenho que falar em sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Há muita coisa a dizer. Eu vou pular. Eu vou pular para eu não falar demasiadamente. É sábio ser prudente. Eu vou trabalhar lá no final, que fala de sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos falar sobre nação santa. Eu pulei sacerdócio real, é muito belo, mas não dá tempo. Tinha que ser um sermão de cada vez. O texto fala: vós, porém, sois nação santa. Nós somos uma
etnia classificada. Nós somos nação separada, nação santa. Então, algumas verdades sobre a nação santa. Primeiro, os cristãos compõem uma nação singular, uma nação sem igual, ímpar. Vamos ver alguns pontos sobre esse primeiro. Primeiro aqui, embora tenhamos vindo de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, todos nós temos o mesmo hino nacional. Se você vai para o Apocalipse, você vê, por exemplo, lá na glória, uma turmona inumerável cantando assim. E entoavam-nos novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Todos nós vamos cantar os mesmos hinos. O mesmo hino nacional dos crentes é, por exemplo, bendito seja o Cordeiro. Onde quer que se esteja no mundo, você canta. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Isso é o hino nacional de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações que estejam ligados a Cristo Jesus. Não há outra música que identifique todos os crentes. Eu estava uma vez viajando, eu estava em Israel com a minha esposa e uma turma da nossa igreja, e nós fizemos um coral. E ao lado do sepulcro, de onde Jesus Cristo ressurgiu, nós estávamos sentados ali e havia um coronel da Força Aérea de Israel, que era o nosso guia. Ele conhecia a Bíblia mais do que a maioria de nós pastores, especialmente o Novo Testamento, conhecia muito. Então, nós estávamos participando da ceia, nós fizemos uma ceia ali junto ao túmulo de onde ele havia ressuscitado. Então, eu expus a Escritura sobre aquele texto que fala: isto é o meu sangue, que é dado por vós, etc. E então nós cantamos um hino. E nós cantamos o hino que era Rude Cruz se erigiu, que vocês conhecem. E estava chegando uma caravana atrás da outra para visitar aquele lugar. Por incrível que pareça, por maravilhoso que pareça, apareceu uma caravana de franceses cantando em francês o mesmo hino. Uma caravana inglesa, o mesmo hino. Uma caravana de latinos, o mesmo hino. Todo mundo cantando com letra, com língua diferente, a mesma coisa. É nesse sentido que eu estou dizendo que nós temos o mesmo hino nacional. E nós cantamos muito alegremente. E foi de derramar lágrimas naquele dia. O incrédulo do coronel da Força Aérea israelita, terminado aquela reunião, ele disse: eu nunca vi uma coisa como essa. Eu nunca vi uma explicação tão bela do que este local, do que este sítio significa. E vocês cantaram tão belamente. Eu não sei o que Deus fez com ele. Eu só sei que aquilo abalou o coração de todos nós. Porque nós temos todos o mesmo hino. Nós cantamos a mesma verdade e nós cantamos ao mesmo Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Segunda verdade desse ponto, embora todos nós tenhamos vindo de todas as nações, todos os cristãos possuem os mesmos inimigos comuns. Paulo deixa isso muito claro quando ele, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, vocês conhecem, e 11 a 13, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em todo lugar onde você vá, que você encontra crentes que testificam o nome de Cristo e que sofrem por causa do nome de Cristo, eles sofrem por causa dos mesmos inimigos em toda a parte. Portanto, diz Paulo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Outro ponto. Embora todos tenhamos vindo de muitas nações diferentes, todos nós temos a mesma cidadania. O escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é exatamente, e às vezes penso que é Paulo, mas eu não tenho certeza, no capítulo 11, falando sobre a turma da fé, os heróis da fé, ele disse assim, todos estes morreram na fé, isto é, morreram nas mesmas crenças, morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse jeito, os que procedem desse jeito, manifestam estar procurando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, como os israelitas fizeram no Egito. Mas agora eles aspiram a uma pátria superior. Eles aspiram a uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Lhes preparou morada, como Jesus Cristo disse que haveria de preparar. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos por causa dos inimigos que enfrentamos, mas no lugar definitivo, nunca mais, que é o novo céu e nova terra, nunca mais seremos importunados por esses inimigos, porque a terra será somente nossa, de ninguém mais. Nossa, digo, daqueles por quem Cristo morreu e ressuscitou. Quarta verdade. Embora tenhamos vindo de nações que possuem as mesmas, na verdade, que possuem as mais variadas constituições, os cristãos possuem somente uma carta magna. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. A Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática. É a carta magna de todos os cristãos, onde quer que eles estejam. Todos os cristãos se unem sob a Escritura Sagrada. As igrejas da América, da Europa e daqui do Brasil também, que saíram, ou que desprezaram a Escritura, que não veem ou que não têm a Escritura em alta conta. Essas igrejas estão perecendo e vão apostatar plenamente daqui a algum tempo, se já não o fizeram. Porque elas deixaram a carta magna. Elas deixaram a verdade de Deus. Quinta verdade. Pelo fato de termos vindo de nações diferentes, todos nós passamos a ter uma cidadania adquirida. Não tem ninguém que seja original ou natural dessa nação. Deus pegou gente de todos os lugares. Todos vieram de outras nações estrangeiras. E todos são adotados. Ninguém é cidadão natural. Todos têm que ser adotados para serem cidadãos dessa pátria. Lembra? Cidadãos todos de nações diferentes. Passamos a ter uma cidadania que não era nossa, mas que passa a ser nossa.
uma outra verdade maior. Os cristãos compõem uma nação onde todos falam a mesma língua. Veja que isso aqui é muito legal. A despeito de serem originários dos mais variados países, e línguas e costumes, etc., nessa pátria singular, todos aprendem a falar a mesma língua. Na verdade, a expressão mesma língua que eu estou usando, você pode entender de duas maneiras, linguisticamente e moralmente. Primeiro, todos os crentes provavelmente falarão a mesma língua foneticamente, linguisticamente. Quando Deus criou o homem, ele os criou falando todos a mesma língua, que depois se perdeu em Babel. Mas eu creio que nós voltaremos a nos comunicar sem qualquer barreira linguística, quando a redenção se completar. Essa aqui é uma opinião. Isso aqui você não precisa levar de forma dogmática. Mas, eu vou falar aqui umas bobagens da minha parte aqui. Mas eu creio que nós não vamos esquecer o português. Eu vou conversar lá com vocês em português. Nós vamos reunir a turminha do Brasil, daqui, dali, dacolá. Mas quando nós estivermos entre pessoas vindas de todas as nações, nós teremos uma língua na qual todos nos entenderemos. O William, que está aí, não vai esquecer o inglês dele. Porque haverá pessoas da língua inglesa que estarão lá na glória, tanto celeste quanto da nova terra. Mas todos falaremos a mesma língua. Essa expressão, a mesma língua, significa uma outra coisa. Todos os crentes falarão a mesma língua moralmente, espiritualmente. Essa linguagem que os crentes de todas as nações vão falar tem a ver com o caráter santificado deles. Eles não terão conversa alguma com tons pecaminosos. Eles não terão nenhuma conversa que possa denotar algum grau de infidelidade, de deslealdade, de desamor, etc. Os cristãos do mundo inteiro falarão a mesma linguagem. Eles se entenderão moralmente. Terceira grande verdade. Os cristãos todos são registrados no mesmo cartório. Eu li isso num lugar e eu estou destrinchando agora. Quando passamos a ter a cidadania celestial, nós perdemos todos os direitos da velha cidadania, da cidadania desta presente terra. Algumas coisas curiosas. Primeira, todos temos de ter novos registros. Disse Jesus àqueles que haviam voltado, os 70 que haviam voltado, que estavam se alegrando, porque os espíritos obedeciam a eles, Jesus repreendeu-os e disse, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Perceba que esse registro não é registro de nascimento, mas é uma atestação de que você agora pertence a esse país. Lá você não terá passaportes, porque você não poderá ir a nenhuma outra nação. Você ficará unicamente no seu país, juntamente com o seu rei e com os seus concidadãos. Você terá, entretanto, um registro do seu nome no cartório divino. Aliás, você já tem esse registro porque você foi inscrito nesse país antes de o mundo existir. Lembra que o texto fala que foram inscritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas haverá um dia em que você se apossará desse país. E o seu registro não acontece quando você crê, mas muito antes de você existir.
Isso está escrito em Apocalipse 13:8 e em Apocalipse 17:8. Além disso, somente aqueles que têm os seus nomes arrolados no céu é que podem entrar nesse país. Mais uma coisa. Todos teremos de ter outros nomes ou novos nomes. Veja o que o Senhor disse em Apocalipse 12, através de João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O nome novo, frequentemente, sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Era assim no Antigo Testamento. Era Abrão, depois passou a chamar-se Abraão, por causa disto. Era Sarai, depois passou a ser chamada Sara, por causa de algumas coisas que aconteceram. Era Jacó, depois passou a chamar Israel. Quer dizer, cada nome tem uma razão específica, e nós receberemos o nome, e eu não sei qual é o meu. Você ainda não sabe qual é o seu. Houve uns nominhos meio feios, assim, meio estranhos, que duas pessoas receberam, filhos do profeta. Uma era chamada Desamparada, outra era chamada Desolada. Nomes novos, Minha Delícia e Desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Esse nome não é o que eu vou receber, que você vai receber, não é o nome de Jesus, ou não é o nome Jesus, porque ninguém conhece, mas haveremos de ter um nome novo, que o Senhor nos dará. E eu terei uma pedrinha, e nela estará escrito o meu nome, você terá a sua pedrinha, e aquele nome pelo qual eu serei conhecido, pelo menos por Deus. Um nome secreto, pelo menos até o momento em que eu vou receber a pedrinha. Vamos para o último ponto. Eu já pulei um. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. O texto fala, vós, porém, sois povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra grega traduzida como propriedade exclusiva, peripoiesis, vocês precisam guardar esse nome, ela é usada para dar a ideia de propriedade comprada, propriedade peculiar, propriedade adquirida. E nós somos o povo especialmente pertencente a Deus. Por essa razão, somos especiais. Antes não tínhamos importância alguma, mas hoje temos o selo exclusivo de Deus sobre nós. Antes não éramos nem povo, mas Deus nos tornou o seu povo. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas hoje nós temos misericórdia, ou recebemos misericórdia. Está no verso 10 do capítulo 2 de 1 Pedro. Primeira verdade sobre propriedade exclusiva. Somos propriedade exclusiva de Deus porque Ele nos fez seu povo. Então o texto fala, vós, verso 10, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso ele tirou lá de Deuteronômio 26, 18. A segunda verdade que eu tenho que correr aqui. Somos propriedade exclusiva de Deus por causa da obra de Cristo. Propriedade exclusiva de Deus por causa da obra de Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Somos um povo exclusivo por causa da obra de Cristo, que deu-se a si mesmo por nós, e nós somos resultados da obra dele. Não haveria esse povo exclusivo se não fosse a cruz.
Terceira verdade. Somos propriedade exclusiva de Deus porque fomos comprados. Lembra os textos que Paulo registra em Coríntios 6:20? Porque fostes comprado por preço. Ele repete em 7:23 da 1 Coríntios, porque fostes comprados por preço. Esse é o que a gente chama em teologia de salvação comercial, da vara comercial. Deus nos comprou. É curioso que Deus não nos comprou de Satanás, como algumas pessoas pensam. Nós fomos comprados do próprio Deus e quem pagou a conta foi o Filho dele. Ele nos tirou de debaixo da ira divina. Ele nos tirou de debaixo da condenação e nos colocou debaixo do amor perdoador, da misericórdia de Deus. Então, nós fomos resgatados, diz Pedro no capítulo 1, 18 a 20, dessa carta que estamos lendo, e fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nós recebemos de nossos pais. Como? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Algumas conclusões. Como vocês adquiriram essa identidade? Vocês adquiriram essa identidade de Deus e essa identidade tem a ver com Deus. E somos escolhidos dele, fomos chamados irresistivelmente por ele, buscados por ele, possuídos por ele. Somos separados para ele e então podemos dizer que somos santos. Para que vocês adquiriram essa identidade? Não é sem significado o propósito que adquirimos essa identidade. Pedro especifica muito claramente o propósito de sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja o que a parte final do verso 9 diz. Qual é a finalidade de sermos essas coisas 4 vezes? Raça, sacerdócio, povo, nação. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Frequentemente, as nossas atitudes são erradas, as nossas expectativas de vida são erradas, simplesmente porque os nossos propósitos estão errados. Somos centrados em nós mesmos, pensamos que estamos aqui para desfrutar das coisas boas da vida, pensamos que estamos aqui para gozar de boa saúde, pensamos que estamos aqui neste mundo para ter alegria e sermos felizes, para termos todos os sonhos realizados. Esse é o alvo da grande maioria das pessoas. Todavia, o grande propósito nosso como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, é o de tornar conhecidas as virtudes de Deus. Você e eu temos que proclamar as qualidades de Deus para que o mundo saiba quem o verdadeiro Deus é. Essa é a função primordial nossa neste mundo. Nós até podemos desfrutar daquelas coisas que eu mencionei antes, mas se você não participar da proclamação das virtudes de Deus, é sinal que você não foi chamado das trevas para a luz. E se você não proclama as virtudes de Deus, isto é, as qualidades de Deus, os atributos de Deus, aquilo que Deus é, você perdeu o seu real propósito nesta vida. E o último pontinho. Para que tem servido a sua vida? Você está neste mundo para quê? Qual tem sido o seu principal propósito? Você possui uma identidade mencionada no texto de Pedro? Não se esqueça de que a sua identidade leva você diretamente para o seu destino. Se você tem a identidade mencionada por Pedro, então a sua existência tem um propósito divino, um propósito definido. Fazer Deus conhecido pelos homens desse mundo. Faça-se a si mesmo algumas perguntas que podem situar você. Quem sou eu? Para que eu vim a este mundo? Qual é o meu alvo mais importante? Você precisa ter uma identidade que leve você ao seu destino. Eu estava vendo outro dia uma netinha minha
respondendo uma pergunta, aquela primeira que o Catecismo de Westminster faz. Qual é o fim principal do homem? Ela respondeu do jeitinho decoradinho dela. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas como eu posso fazer isso? Pedro ajuda você a entender como trazer glória a Deus. Proclame as excelências dele, se é que você foi trazido das trevas para a luz. Deus nos deu uma identidade, a fim de que a identidade dele seja proclamada através de nós. A nossa identidade é para tornar conhecida a identidade dele. O significado de nossa vida tem a ver com as excelências de Deus em nós, a fim de que elas sejam vistas em nós. Eu sei que vocês sabiam tudo isto. Eu apenas queria lembrá-los, recordá-los. E você tem que ser conhecido por essa identidade que Pedro fala. Do contrário, você não pertence a Deus. Deus nos ajude a todos. Deus nos abençoe nesses tempos de pandemia. Deus nos conceda a sua graça infinita, a fim de que, sendo livres da doença, ou nós sejamos atingidos por ela, nós glorifiquemos a Deus. Nós demos honras ao seu nome por causa da identidade que nós temos. A nossa identidade é para que os outros vejam que nós somos o que somos por causa do que Deus é. Boa noite a todos.